Amém? Glória a Deus. Pode apagar a luz, Rê, para mim. Vamos entrar na palavra. E eu trouxe um tema para essa ministração. Ontem eu estava em casa, e aí eu fiz ela à noite, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você essa noite. Abra o seu, essa manhã, né? Abra o seu coração, né? Presta atenção, não no pregador, mas naquilo que Deus tem para falar para você. Deus, Ele conhece o meu e o seu coração intimamente como ninguém conhece. E eu tenho certeza que Deus não te chamou muitas vezes para entender o propósito, mas Ele te chamou para viver esse propósito. Quem aqui já se perguntou assim, por que eu estou vivendo tudo isso? Você já? Rapaz, eu acho que todo dia que eu acordo de manhã eu falo, e aí Deus, não estou entendendo nada. Por que tem que ser assim? E eu posso te dizer uma verdade? Baixinho. Às vezes eu fico sem resposta. Eu falo, caramba, meu, não estou entendendo. E eu falo, Deus, o Senhor fala comigo em tantas coisas às vezes, né? Mas por que o Senhor não responde às vezes essa situação? E você sabia que às vezes Deus responde até no silêncio? E a gente que não percebe? Mas a gente se pergunta muitas vezes da nossa vida, né? Por que eu estou vivendo tudo isso? E baseado nisso, às vezes a gente acaba tomando umas decisões que dão certo e outras que dão errado. Mas de um tempo para cá, eu tenho colocado algo muito forte no meu coração, gente, que está em Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 28. Porque quando eu não ouço claramente Deus dizer por que eu estou vivendo essa situação, eu coloco isso no meu coração, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que isso quer dizer? A maior resposta de Deus quando Ele está no silêncio com você. Eita, pastor, que salada que você fez aí, que você foi para lá e voltou. Eu vou te ensinar uma coisa muito importante. Guarda isso no teu coração. Quando você estiver passando por uma situação e você não entender o motivo, você fala, não sei o que está acontecendo. Romanos 8, 28. Todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Independente se você está passando uma situação boa ou ruim, todas as coisas vão cooperar para as coisas darem certo na sua vida. Isso é uma grande verdade, não é uma frase de jargão, é que tudo aquilo que eu tenho vivido é permissão e provisão de Deus. Mesmo o luto, mesmo a doença, mesmo a tristeza, sim, e eu vou te garantir por quê. A gente, eu já falei isso outras vezes aqui, tem uma visão muito limitada das coisas. Eu e você, de verdade, nós não enxergamos um palmo na nossa frente daquilo que Deus tem para fazer. E isso é tão verdade que olha para a sua vida há 5, 10 anos atrás. Você se imaginava estando numa igreja? Você se imaginava fazendo parte de um corpo? Eu não sei se hoje você faz parte do ministério ou não. Você se imaginava ter o que você tem hoje, ou passar pelo que você passa hoje? Talvez não. Talvez um ou outro vai dizer, pastor, eu planejei a vida que eu estou vivendo hoje. Mas a maioria vai falar, de verdade, eu planejei uma coisa, eu estou vivendo outra. É verdade ou é mentira? Ou é só comigo? Só comigo que acontece isso? Apesar que eu planejei casar com você, né, amor? Isso eu planejei, e deu certo. Pelo menos uma, né? Pelo menos uma eu acertei. E aí eu planejei, a gente vai ficar até... Apesar que a Evelyn, às vezes, ela dá uns coisas que eu falo, rapaz, será que eu planejei, ela vai... segura aí, Jeff. Não arruma duas não, viu? Eu fico pensando, se a Evelyn me deixar, eu tô na água da salsicha, porque... Não, mas ela prometeu para mim no casamento que ela nunca ia me deixar perante a Deus, perante todo mundo. Então, tô garantido. Nessa eu tô garantido. Mas a verdade é essa, meu irmão, que às vezes a gente passa por situação, a gente não entende, mas a gente precisa se apegar que Deus, Ele conhece o nosso coração e aquilo que nós vivemos. Para de se preocupar com o que está por vir no futuro e vive o seu presente. Porque de verdade, por mais que a gente planeje alguma coisa,
Nada é certo, mas sim a vontade de Deus, ela é certa para a minha vida e para a sua vida. E por que você diz isso com tanta convicção, Michel? Porque a Bíblia nos ensina isso, e é isso que nós devemos nos apegar. Cristão não vive de outra forma a não ser assim. Uma pessoa que está no mundo, tudo bem, ela pode se apegar num monte de coisa, naquilo que ela tem, naquilo que ela conquistou, nos bens que ela tem, mas eu e você, diga eu e você não. Nós confiamos em Cristo e naquilo que Ele tem para a nossa vida. Se não fosse assim, a gente não estaria aqui na igreja, ou sim ou não. Você está aqui de verdade, porque existe um Deus que conhece o teu coração melhor do que você mesmo. A Bíblia diz que Ele nos forjou dentro do ventre de nossa mãe, Ele nos criou, e é Ele quem conhece o nosso futuro. Muitas vezes o que cabe a mim e a você é confiar, e por favor, de verdade, ouve esse magrelinho aqui, acreditar em Jesus. Quando você estiver passando por uma dificuldade, uma luta, lembra disso que eu estou te falando. Aquele pastor magrelinho lá, ele falou que eu preciso confiar. Ele me diz que em Romanos está escrito que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, sejam boas ou ruins. Lembra que eu te falei, a visão é limitada, é pequena, mas Deus tem um plano muito amplo na sua vida. Às vezes até um momento de dificuldade que você tem vivido, é algo que Deus está fazendo para atingir uma pessoa ao seu redor. Pelo menos essa é a visão que eu tenho das coisas hoje. Talvez outro tempo não. Eu vivia achando, não, está dando errado, Deus não gosta de mim. Aí Deus, seguinte, encostar você na parede, a parada é essa. Deus fala assim, não sabe de nada. Aquilo que eu estou desenhando na tua vida, aquilo que eu estou escrevendo na tua história, vai ficar registrado e marcado para as muitas gerações. É sério, pastor? Diga assim, é sério, pastor? Vamos ler na Bíblia. Gênesis, põe aí. Põe aí, Rê. Capítulo 12, versículo 1. Como um único versículo, pequenininho, fala tanto ao nosso coração. No começo da Bíblia, mesmo homem que a gente pregou sobre dízimo, Deus fala o seguinte para ele. Os camaradas aí. Agora a pergunta que eu te faço. Esse camarada é doido ou não é? Porque olha só o que está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Só isso. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. Só até aí. Olha a confusão. Eu já ministrei sobre Abraão várias vezes, mas eu não sei, Deus tem colocado muito isso no meu coração, sobre aquilo que Deus vai fazer na minha vida, eu e você, ou na sua vida, nós não vamos entender, mas nós não precisamos entender, nós precisamos viver, porque lá na frente nós vamos dar testemunho de tudo aquilo que Deus tem feito. Sabe o que é interessante aqui? Que Abraão, se você contextualizar e entender a história, ele vivia na casa do seu pai, só que seu pai era idólatra. A sua família vivia num lugar onde eles adoravam vários deuses. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, eu não quero que você viva aí. Eu tenho algo novo para você. Esse lugar está te corrompendo. Esse lugar que você está fazendo mal para você. Sai daí. Mas é bom quando alguém dá um plano. Sai daí, vai para tal lugar, que em tal lugar vai ter tal pessoa, como Jesus já fez em várias passagens bíblicas, como Deus já falou com vários profetas, mas aqui para Abraão não. Ele só falou, diga, sai. E muitas vezes a palavra sai, ela é vaga. Sair para onde, Jefferson? E aí o chicote estrala, né? Deus não fala, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que andam com Deus. Pastor, eu estou numa... Como que chama aqueles negócios que um vai para lá, ou vai para lá? É encruzilhada? Não, Dizia o quê? Bifurcação, encruzilhada é outra coisa, né? Não tem nada a ver, né? Olha eu, que gafe, ó. Corta isso, hein? Você que está na internet, muda de canal e volta de novo. É divisão, não é encruzilhada. Mas muitas vezes nós estamos nessa situação e a gente não sabe o que fazer. Mas Deus só falando, sai daí, começa a se movimentar, sai desse lugar, porque eu tenho algo novo para você. E é isso que nós precisamos nos apegar, é isso que nós precisamos entender.
Deus estava tirando Abraão de um lugar onde ele ia ser corrompido. E talvez aquele sai para ele naquele momento, sabe, pô, mas eu vou para onde? Sem direção. Mas é melhor você sair do que você ficar onde você vai se corromper. Você vai ficar aí fazendo o quê? Já deu o seu tempo. Mas para onde eu vou, Deus? Para onde eu te mandar? E o que isso quer dizer na minha vida e na sua vida? Nós precisamos confiar que tudo aquilo que nós vivemos é permissão e provisão de Deus. Enquanto você está, você aprendeu. Quando Deus mandar você ir, é porque Ele conhece o teu coração e sabe que Ele vai fazer você viver. E é isso que eu preciso ter de certeza e convicção na minha vida. E nunca ninguém vai poder falar para você, mas olha aí a situação que você está vivendo, olha o problema, olha a dificuldade da sua escolha. Você vai falar, não, tudo que eu vivo é permissão de Deus, foi Ele quem mandou, foi Ele quem disse, e eu vou viver tudo o que Ele me disse. Zerou, encerrou, porque muitas vezes, fala a verdade, você toma uma decisão, e com a Evelyn é assim, vou falar. Às vezes, eu não gosto de tomar decisão porque eu tenho medo de dar errado, né? Porque se dar errado, fala aí, Fabião, o que acontece com a sua esposa, pelo menos lá em casa? Eu avisei. Eu te disse. Eu falei. Isso é verdade, viu? Tem que escutar a voz da esposa, tem sabedoria. E às vezes eu falo, ai meu Deus, será que eu vou tomar uma decisão? Aí eu tomo e deu errado. Aí que ela fala, toma. Viu? Falei pra você. O que você fez? Uma vez eu tinha um drone. Rafa. Eu já contei essa história aqui. Eu gosto muito de drone. Posso contar ou dá pra segurar 5 minutinhos de história? Você vai dar risada, garanto. Se você deixar, você vai entender o que eu tô falando de ouvir a esposa. Foi o segundo drone que eu comprei. O primeiro eu comprei no Paraguai. Fui até o Paraguai, comprei, trouxe, quebrei o drone. Não sabia pilotar, Fabião. Aí o segundo. Aí não lembro quem fez o primeiro e o segundo. Comprei o segundo. Tá todo feliz. É drone, não sei o quê. E era drone mesmo, igual os drones de hoje mesmo. Tinha pagado uma nota naquele drone lá, um dinheirão. Aí o pastor Silvio estava na praia junto com o Cláudio. Falou, desce aqui, Michelzinho, vamos ficar aqui. Falei, tô indo já, pastor. Falei, vamos, amor. Eu não lembro se o Arthur era nascido ou não, era pequenininho, bebê, né? Falei, vamos então. Traz o drone, né? Falei, novidade, vamos tirar foto, filmar, tá bom, beleza. No meio da serra, não tem aqueles acostamentos assim que você para o carro? Falei, amor, vou fazer uma imagem aqui, muito top. Quem tá rindo aí? Mas nem contei a história. Tá imaginando, né? Não tá, porque você não sabe o que aconteceu. Peguei o drone, foi ou não foi? Aí falei assim, não, fica aqui, amor. O que ela falou? Michel, não faz isso. Amor, aqui, piloto, drone. Meu, Tatiana, você acha que não, mas fica no carro aí, pianinho aí pra você. Segura aí. Encostei o carro no acostamento. Jesus. Hoje eu dou risada. Eu vou falar o valor, 10k, irmão. Tinha pagado no drone, 10 mil reais. Encostei o carro no acostamento. Desci, montei, coloquei o celular. Subi o drone. Aí, tirando foto, daqui a pouco, meu irmão, deu uma neblina, uma ventania, naquela serra. Aí eu aqui, o carro lá atrás, né, eu olhando na telinha do celular aqui, eu olhava lá atrás assim, falava, Jesus, busca. E eu já não via mais o drone, porque estava na nuvem assim, eu não conseguia ver, Celso. Aí tinha um botão, que eu lembro que você apertava assim, e chamava Return to Home, um negócio assim, para ele voltar para baixo. Eu falei, tô seguro, eu vou apertar esse botão, o drone vai voltar. Diga assim, até hoje. Irmão, eu apertei o botão, eu segurei, eu fiz tudo, e aí eu comecei, sabe o que? Chorar. Eu voltei pro carro assim, quando eu voltei, a Evelyn saiu do carro, falei, eu avisei. Eu falei o quê pra você? Engole o choro. Engole o choro. Sem brincadeira nenhuma, eu não sei se você sabe dessa história, mas é verídica, verdadeira. Aí eu engoli o choro.
entrei no carro, meu irmão, eu estava desolado. Não sabia o que fazer. Ela assim do meu lado, ó. Eu dirigindo. Eu acho que foi uma das piores sensações da minha vida. Foi. Eu não sei se já aconteceu alguma coisa parecida com você assim, mas foi a pior. Aí, não satisfeito, tudo doido, né? Eu cheguei lá embaixo, o pastor disse, cadê o drone? Eu perdi, mas você vai me ajudar. Ajudar o quê? Eu falei, não, vamos lá buscar esse drone. Eu não sei onde está, mas nós vamos. E ele muito prestativo, lembra, naquele dia foi com o Cláudio. A gente pegou o carro, entrou lá naquele Cubatão, como que chama lá naquele lugar lá embaixo lá? Sei lá, meu irmão, tentamos, mas fui 2, 3 vezes lá, nunca mais eu achei o drone. Qual a lição que eu tive de tudo isso? Ouve a minha esposa, mas todas as coisas cooperam para o bem. Aquilo de uma raiva tão grande, eu falei, eu vou comprar outro drone, só de raiva. Comprei ou não comprei? Fui lá e comprei outro melhor. Entende, meu irmão? Tem coisa que acontece que você não entende, mas Deus vai dar provisão para você fazer infinitamente mais. Entende isso de verdade do seu coração. Tudo aquilo que você vive é provisão de Deus. Abraão estava vivendo isso. Pastor, é muito difícil entender tudo isso. Eu sei, tem coisas que não dá para explicar. Tem coisas que você fala, cara, por que eu estou vivendo tudo isso? Tem coisas que não vai explicar, só vive. Vive. Que é muito melhor. E baseado em cima disso, eu tirei 4 lições rapidinho aqui em 3 minutos. 15 minutos eu te explico. A primeira é que Deus não pede entendimento, Ele pede confiança. Isso a gente precisa colocar no nosso coração. Grava isso. Escreve assim, ó. Coloca de papel de parede no seu celular, na sua geladeira, em algum lugar. Deus, Ele não pede para eu entender as coisas, Deus pede para eu confiar nele. Moisés, quando estava libertando o povo, e eu vou dar exemplo de 3 homens da Bíblia aqui, Deus não falou para ele assim, ô Moisés, a explicação é o seguinte, ó, você vai fazer isso, aquilo, confia em mim. O que nós vamos fazer, Deus? Você vai chegar até Faraó, e você vai falar para Faraó o seguinte, liberte meu povo. E Moisés, a Bíblia fala que ele era pesado de língua, né? A gente não sabe se ele é gago, ou se ele falava muito pouco. Sabe o que ele falou para Deus? Antes de ir? Ele falou, Deus, mas na boa, eu não consigo. Entendeu? É mais ou menos assim, vamos contextualizar. Sabe o que Deus falou para ele? Moisés, confia. Tem um homem chamado Arão, ele vai te ajudar. Deus, ele mandou alguém que ia suprir a dificuldade de Moisés. Está entendendo o que eu estou falando? Está compreendendo o que Deus está dizendo para você? Aquilo que talvez falte em você, Deus vai suprir a necessidade com alguém, vai mandar do seu lado. Era assim. Falou, tá bom, então eu só preciso, diga, confie. É muito fácil falar, e é muito bonito, é romântico, né? Confia na hora da luta. Mas é uma verdade que eu e você precisamos aprender todos os dias. Você não precisa ver aquilo que você vai viver, você precisa crer que Deus vai dar o alicerce para você viver tudo aquilo que Ele planejou para você viver. Olha a vida de Moisés da paz lá atrás. O cara matou um cara, era fugido, estava no deserto como nômade um tempão. Aí chega Deus, Ele vem numa sarça e fala, ei, você vai ser o libertador daquele povo. Deus, eu fugi. Como que eu vou libertar alguém? Pois eu vou dar condição para você viver tudo aquilo que eu planejei para você viver. Moisés falou, tá bom. Vai lá um monte de vezes, você conhece a história, falou com o faraó, joga piolho, joga praga, joga rã, sangue, mar que fica vermelho, e de um salseiro danado. A vida desse camarada, meu irmão. E você fica reclamando, porque seu time perdeu e você está desesperado. Me ajuda. E aí depois que liberta todo mundo, chega na frente do mar, e agora, o que eu faço? Para isso que o Senhor me chamou? Para morrer aqui? Moisés, você... Olha, eu não sei, por que Deus não mandou um raio ali? Eu mandaria se eu fosse um God, mas eu não sou, né? Brincando, queridos. Mas presta atenção, o que você tem na mão, Moisés? Eu tenho cajado.
É o cajado, põe aí, aquilo que eu coloquei dentro do seu coração é aquilo que você vai fazer você viver. O propósito, pastor, eu não tenho capacidade, eu falei isso terça-feira passada. Deus colocou dom, talento sobre a tua vida, para você usar. Tire um tempinho com Deus, por favor. Qualquer hora na sua casa, você olha no espelho, fala: Deus, o que o Senhor colocou dentro de mim? Usa, porque eu esqueci, eu apaguei, eu joguei fora. Pastora Evelyn aqui, ó, sem brincadeira, tá uma psicanalista, meu irmão. Acho que nem ela sabia que ela tinha esse dom. Rapaz do céu, a pessoa liga para ela, você tá aí, conversa, a pessoa, ai, pastora, estou aliviado, sabe o que é isso? É dom. Amor, eu não vou falar a sua idade, você é muito nova, 28 anos, igual eu. 25, não entendi a risada. Mas quanto tempo você demorou para enxergar um chamado que Deus já tinha colocado na sua vida desde a sua infância? Tem coisas, agora eu vou ser duro, sincero com você, e isso é uma obrigação sua, é uma obrigação minha. Deus me dá a ferramenta, afiar ela e saber qual é a obrigação minha. Se você não está buscando o dom que Deus te deu, você já começou todo errado. Pastor, mas eu não sei, eu estou perdido. Pois ore e busque, porque Deus colocou algo poderoso e maravilhoso na sua mão. Agora você precisa usar isso. Ah, mas eu não gosto muito. Ah, mas eu não sei muito. É porque você não sabe aquilo que Ele colocou dentro de você. Tem o poder de mudar outras pessoas. Agora você precisa despertar isso. Moisés, pá! Abriu o mar vermelho para que todo mundo pudesse passar. Levanta sua mão assim, ó. Meu chamado está aqui, meu dom está aqui, e eu vou usar ele para fazer a diferença na minha vida, na minha casa, na vida de outras pessoas, e para glorificar o nome de Deus. Aplauda ele aí, dá tempo de eu subir. Para a gente, pro finalzinho aqui, tem mais dois, mas depois a gente ministra tudo. Segundo, a obediência abre porta do sobrenatural, isso é muito importante. Uma coisa difícil do ser humano entender e ser obediente. E não adianta falar que, não, mas é obediente, é nada. Você é a pessoa mais desobediente que existe, igual eu. Nós estamos tudo errado. Deus fala, vai para a direita, assim, não, vou para a esquerda, Jonas. Vai salvar Nínive, não, vou para o navio em Jope. Eu não é? Vou lá. Vai lá então, pamonha. Aí foi para Jope lá, Jonas, o que aconteceu? Sabe da história, né? Não sabe? Vai ler a Bíblia, crente. Estou falando de Bíblia aqui. Onde você quer ir? Vou me esconder no fundo do navio, aqui Deus não me acha. Não acha? Oh, coitado. Sabe de nada, inocente. Aí Deus acha da pior maneira. Deus podia mandar um anjo lá, como ele fez várias vezes, né? Falar, Jonas, acorda. Você precisa ir lá para Jope, salvar aquele povo, para Nínive, salvar aquele povo. Por favor, levante, vamos na nuvem, né? Não. Sabe o que ele faz? Tome-lhe uma tempestade. Não vai não? Então vamos ver quem pode aqui. A parada é o seguinte, pau! Desobediência, o que acontece? Tome-lhe tempestade. Mas é para matar Jonas? É para quê? Para Ei, tem um chamado dentro de você e eu preciso despertar. Se eu mandar um anjinho lá, vem cá, Jonas, vamos pra... Não vai acontecer. Agora, se eu mandar uma tempestade, todo mundo ficar doido, eles vão te jogar no mar. Sabe qual a experiência? Meu irmão, quando eu chegar lá no céu, eu vou falar com ele. Vou falar, velho, na boa, mano, qual que é a sensação de ficar dentro da barriga de um peixe? Foi o único. Igual Pedro andar sobre as águas. Você conhece alguém que já na barriga do peixe? Então, Jonas viveu. Quer você acredite ou não. Aí, sabe o que aconteceu dentro da barriga do peixe? Ele fez uma oração. Ele falou, entendi, Senhor, me desculpa pela minha desobediência. Eu sei que o Senhor colocou algo no meu coração que eu devo fazer. Sabe o que eu aprendo com isso? Para de terceirizar a culpa e coloca a responsabilidade em você. Ninguém tem culpa, o pastor não tem culpa. Pastor não cumprimenta, meu pai não me ajudou, minha mãe não me ajudou.
Eu também sou cheio de problema. Mas sabe de uma coisa? Tem que assumir a responsabilidade. Porque Jonas falou, aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração, sou eu que tenho que fazer lá em Nínive. Sabe o que a Bíblia disse? Jonas, ele não confiava em si mesmo. Cara, você está me filmando, estou ficando com vergonha. Não pode filmar. Como é que eu vou para lá? Você quer? Então vai. Então vou filmando, você vai para lá também. Aí sabe o que Jonas falou? Esqueci, cara, perdi. Ele falou assim, peraí que eu vou lembrar. Não, ele foi lá. Aí, o que é? Jonas era, o que eu falei? Ele fez a oração e ele quis terceirizar a culpa, enfim, meu irmão. Aí eu sei que a parada é o seguinte, você tem que chamar a responsabilidade para você e entender que aquilo que Deus colocou na sua vida só você pode fazer. Deus poderia ter colocado qualquer outra pessoa, mas Ele falou, não, Jonas, eu quero que você faça. E isso é para você também, tem coisas que você precisa fazer, eu preciso fazer. Não adianta eu terceirizar a culpa para ninguém, falar, não, se fulano me levantar, me ajudar. Para com isso, meu irmão, é você e Deus. Foi Ele quem colocou essa chama no teu coração. Para de ser coitadinho. Fala, não, tá bom, reconheço, errei e tal, então deixa eu ir fazer aquilo que eu preciso fazer. Deixa eu resolver aquilo que eu tenho que resolver. Deixa eu perdoar quem eu preciso perdoar. Sabe, tem coisas que não dá mais para adiar. Ou Deus vai mandar uma baleia, ó, te engolir. Tá afim? Vai pra praia não, vai que acontece. Você vai falar que foi o pastor. Mas entende o que eu estou te falando? Por favor, de verdade, tem coisas que nós precisamos confiar. E obedecer a Deus é uma dessas coisas, meu irmão. Porque senão nós não vamos viver. Terceiro, indo para o final, para você gravar isso no seu coração. Nem tudo faz sentido, mas tudo tem um propósito. Não faz sentido isso aqui, também não faz para mim. Vai falar isso para José no Egito. Falei aí, meu, jogado lá no poço, depois entra na casa de Potifar, depois vai... Fazia sentido para ele? Mas o que aconteceu? Deus tinha um governo de um país para ele. Só que antes do governo ele precisava passar por um propósito. Eu profetizo na sua vida que você vai viver grandes coisas. Deus já tem separado e preparado para você algo grande, meu irmão. Isso não é palavra de jargão, mas o processo que você tem vivido é para forjar o seu caráter, para quando você chegar lá em cima, você entender de onde Deus te tirou e aonde Ele te colocou. Eu preciso confiar e acreditar nisso. Deus está moldando a sua história. Tem um louvor que diz, Deus está escrevendo, eu não sei cantar, a minha história, esqueci do Fernandinho, a minha história não, como que é, meu amor, me ajuda, minha história, esqueci, Rafa, me ajuda, você é músico, uma nova história Deus tem pra mim, Rafael, pelo amor de Deus, um novo tempo, me ajuda, Carol, sobe aqui já, vem pra cá, Carol, rapidinho. Porque uma nova história Deus tem para mim e para você, meu irmão. Você precisa entender isso. Deus está escrevendo. E por último, para a gente encerrar, porque eu sei que já cansou de mim aqui, 24 minutos. Vou pregar em 27. Yes. Próximo, Rê, põe aí que eu não vou nem falar. O que hoje parece loucura, amanhã... Quem que você pensa nisso aí da Bíblia, quando você fala assim, loucura e milagre? Vou dar uma dica. Quem construiu um barco quando não tinha nem água? Noé. Ei, Noé! Ops, tô aqui. Constrói um barco, que isso? Barco? Vai ter um dilúvio. Dilúvio? Nossa, o que é dilúvio? Diz que naquela época a única coisa que saía da terra era o vapor. Nunca tinha caído água do céu. Só o vapor que subia. É mesmo? Constrói. Beleza, vou construir. Vai eu, minha esposa, meus 3 filhos e... Não. Você vai construir um barco gigantesco. Mas não faz sentido. É loucura. Você está doido? As pessoas vão falar, você é biruleibes? O que você está fazendo indo para a igreja, servindo, acreditando em algo que você nunca viu? É loucura! Aquilo que é loucura para o mundo vai se tornar milagre na tua vida! Posso dizer mais?
aquele milagre não serviu só para a família, mas serviu para todos que estavam em volta. Deus vai fazer algo poderoso na sua casa, Deus vai fazer algo poderoso na sua família. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Deus vai fazer algo grande para você. Você vai viver o milagre de Deus. Tudo pode. Diga, diga, diga. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. A vontade é tua. Diga, e a Senhor, minha estou vida aqui. em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos Eu vou viver. podem se Eu vou viver. frustrar. Eu vou viver. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus, ninguém impedirá. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo, filho. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em seu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus. Andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Sou. Ó, eu não gosto de culto com liturgia pá, cravada. Apesar que eu sou metódico, viu? Se eu consigo no meu guarda-roupa, eu arrumo do branco pro escuro. Mas eu não gosto de culto, às vezes, que a gente fica limitado. Sabe por quê? Tem uma coisa que eu aprendi, é que eu preciso dar vazão pro Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toca a nossa vida. É o seguinte, se você quiser ir embora, pode ir embora. Se você quiser ficar, você vai receber algo de Deus poderoso. Eita, Deus maravilhoso. Quase que eu caio. Fabiano, vem cá. Roberta, Fábio, Alda, Evelyn, Jefferson.